Olá, gurias e guris, tudo ok? E chegamos a mais uma sexta-feira, então é vídeo de mistério aqui no canal. O tema do vídeo de hoje foi sugestão também do Benevides e é sobre Kelp, o cavalo da morte. Kelp é uma entidade do folclore celta que habitou ou habita ali entre a Irlanda e a Escócia, mas é mais para a Escócia mesmo. E é um espírito aquático. Ele habita tanto rios como lagos e é na beira desses rios e lagos que ele fica armando ali uma armadilha para suas vítimas, que na maioria das vezes são viajantes. Lá no passado, né, viajantes a pé de uma cidade a outra, então cansados, né, e eram presas para esse cavalo da morte. Ou também crianças, eram as presas fáceis do Kelp. Como eu disse, esses viajantes cansados que vinham a pé de longas distâncias, ao chegarem na beira de um rio, encontravam ali um cavalo e que se mostrava dócil. E a ideia era montar no cavalo para fazer essa travessia do rio, e era aí que acontecia a armadilha. Mas vamos ao Kelp. O Kelp é uma entidade aquática, mas muitas vezes ele é retratado aqui na internet como na parte superior de cavalo e na parte inferior com um rabo de peixe, mas isso é errado. Ele não tem nada de peixe na característica dele. O Kelp é um cavalo, muitas vezes ele é um cavalo negro, às vezes com um tom esverdeado. Ele se mostra um cavalo muito dócil para atrair as suas vítimas, mas esta não é a única forma em que ele pode se apresentar. Mas na forma de cavalo, ainda assim, a pessoa que for mais atenta, que não é o caso de um viajante que já vem cansado, exausto, ou uma criança que está ali querendo se divertir e brincar. Então, a pessoa que estiver mais atenta pode identificar que sempre o Kelp tem alguma coisa de água nele para denunciá-lo. Normalmente a sua crina está molhada ou até mesmo tem algas presas à crina. Ele tem a pele muito gelada, como a de um cadáver, e a pele semelhante à de uma foca. Então, quando ele está ali caçando a sua vítima, ele fica na beira do rio, se mostrando dócil, um cavalo domado, manso. Então o viajante tem a ideia de montá-lo para fazer a travessia do rio. Mas ao montar no Kelp, a coisa se transforma e ele mostra a sua verdadeira natureza. Então o seu poder, o poder do Kelp, ele gruda o montador na sua pele, a sua crina cria vida e se enreda no cavaleiro, e ele é muito rápido e assim ele entra na água e atinge o fundo do rio ou do lago numa velocidade muito rápida, matando a sua vítima. Muitos eram os relatos de crianças que viram seus amiguinhos serem levados para o fundo do rio por esse cavalo, ou até mesmo viajantes que viram seus colegas ali de viagens e tal serem levados para o fundo de um rio ou de um lago. E o Kelp é um cavalo que está sempre com arreios, ele não está em pelo. É importante também ter essa informação, porque não é só na forma de cavalo que o Kelp se apresenta. Ele também tem a forma, o Kelp macho pode se apresentar na forma de homem e a fêmea na forma de mulher. Quando a Kelp fêmea se apresenta na forma de mulher, ela é uma mulher muito sedutora, que fica ali nas margens do rio ou de um lago, para seduzir os homens que ali passarem. Ao se deparar com as suas vítimas,
A Kelp, não sei se é certo pôr o A para identificar o Kelp fêmea, mas eu vou falar assim. Se eu estiver errando, por favor, me desculpem. Mas ao se deparar com a sua vítima, a Kelp o seduz e até mesmo o hipnotiza, o que me fez lembrar também dos contos de sereia, porque é mais ou menos isso que ela faz. Depois de enredar o homem ali na sua sedução, ela pega esse homem, também leva para o fundo do rio ou lago e lá embaixo ela o devora. Eu acho que já deu para estabelecer aí que Kelp não é assim bonzinho. O Kelp macho também pode se apresentar na forma de homem, um homem muito bonito, sedutor, para atrair as moças. E isso me fez também lembrar da lenda do Boto Rosa, mas acaba por aí. A semelhança, o que fez eu lembrar. Porque, ao contrário da Kelp fêmea, o Kelp macho atrai as moças, atrai uma moça e a sequestra. Ele a leva para o fundo d'água, do rio ou lago, para ser sua esposa e ter os seus filhos. E essas moças desapareciam e jamais voltavam a ser vistas por suas famílias. A terceira forma em que um Kelp pode se apresentar, a terceira quarta, né? Mas a terceira forma humanoide é no formato humanoide, todo peludo, e ele também pega suas vítimas, leva para o fundo d'água e as devora. E mais uma vez, se a moça for assim esperta, se ela não estiver ali muito encantada com o charme daquele rapaz e realmente prestar atenção nas suas características, tem como identificá-lo como um Kelp, porque ele também terá algas entre seus cabelos. Acredito que isso também aconteça em sua forma feminina, quando se apresenta como uma mulher. E mais uma vez, o Kelp ele tem os seus arreios, ele tem o freio. Então, quando ele está na forma humana, isso pode se apresentar como um colar. E é importante saber disso. Nessas pesquisas que eu fiz, há relatos, né, de pessoas que tiveram contato com o Kelp e conseguiram sobreviver. O primeiro relato que eu encontrei foi de uma serva. É só isso que diz a respeito dessa moça, que ela era uma serva, ela encontrou este rapaz muito bonito, que deixou que ela penteasse os seus cabelos e ele foi mais ou menos como um cafuné. Ele deitou a cabeça no colo dela, eles estavam ali na beira do rio, tava rolando trelelê, né, gente? Um gostosão ali, por que não, né? E ela fazendo esse carinho nele de pentear os seus cabelos, ela percebeu as algas entre os fios, mas ela teve presença de espírito e se manteve calma até fazê-lo adormecer com seus carinhos. E quando ela adormeceu, ela bem gentilmente tirou a cabeça dele de seu colo e fugiu. Mas quando ela começou a fugir, ela sentiu que era perseguida. E ao olhar para trás, ela viu a figura do cavalo perseguindo-a, e eu não sei como que ela conseguiu correr mais que ele, mas conseguiu, e assim sobreviveu para contar essa história. Outra sobrevivente do Kelp, também do macho, é uma moça que foi sequestrada por um Kelp e levada para as profundezas da água. Mas ela, claro, sentia muita saudade da família, de contato humano, e por muito tempo ali ela tramou a sua fuga. Ela conviveu ali com Kelp, ela teve o seu filho, mas ela nunca desistiu de um dia fugir, até que conseguiu abaixar a guarda do Kelp, não sei, ou foi uma oportunidade que ela não pôde desperdiçar, mas acontece que ela conseguiu fugir, deixando seu filho para trás, já que ele era Kelp, não humano. E também ela sabia que o filho era amado pelo pai, então ela fugiu sozinha.
Assim que ela fugiu, ela voltou para o seu vilarejo, para sua casa, e encontrou a família, que ficou muito surpresa, porque já fazia anos que ela havia desaparecido e a família tinha dado ela como afogada, morta. Então, claro que eles ficaram muito felizes. E eu, ao ler essa história, desse relato, eu sempre, quando eu leio uma história, eu fico imersa nessa história, eu tento me pôr no lugar das personagens. Então eu fiquei pensando, receber de volta um parente desaparecido seria realmente uma grande festa. A gente não ia pensar muito, minha nossa, como foi que tu sumiu, para onde tu estava. No primeiro momento é só abraçar, beijar e dar graças a Deus que a pessoa está bem, está viva e está de volta. E acredito que foi mais ou menos assim, porque pelo relato a família se reuniu. Aqui seria a família, seria primos, aqueles primos que a gente. Aqueles primos que a gente só vê de vez em quando, mas até esses realmente apareceriam para comemorar, assim como a vizinhança também, com certeza. Pensem aí com vocês como seria na situação de vocês. Com certeza seria muita gente reunida. Mas nessa história que eu estava lendo, não falava nada sobre vizinhança, mas sim sobre toda a família reunida, feliz com o regresso dessa moça. E durante essa reunião e essa festividade, ali, a comemoração dela ter regressado bem, anoitece e durante a noite cai uma forte tempestade. E durante essa tempestade e os trovões e todo o barulho do vento, ouvia-se também os gritos, que acredito que sejam espécies de relinchos, do Kelp do lado de fora da casa. E é claro que ninguém teve coragem de ir lá e olhar e ver se o Kelp estava mesmo lá, mas pelos sons estava sim. Então todo mundo ficou com muito medo, todo mundo ficou muito apreensivo e não abriram a casa, ficaram ali mesmo esperando aquela tormenta passar. E durante toda aquela tempestade muito violenta, houve-se uma pancada na porta. A tempestade durou a noite inteira, até que ao amanhecer do dia, a chuva parou, tudo se acalmou, e então a família criou coragem de ir lá fora e ver o que é que tinha atingido a porta. E na porta eles encontraram a cabeça decepada de um potro. Gente, que ser vingativo, que ser maligno, gente. E assim, voltando lá naquele detalhe de que o Kelp, o cavalo, está sempre com arreios e freios, e quando ele está em sua forma humana, esses freios também mudam de forma e podem se apresentar como um colar. Isso é importante saber porque diz a lenda que quem toma os freios e domina os freios do Kelp, que consegue domá-lo, consegue dominar o Kelp. Então, seja ele como cavalo ou como humano naquele colar, quem conseguir domá-lo, quem conseguir possuir aqueles freios do Kelp, tira do Kelp os seus poderes. Mas, ainda assim, o Kelp é muito valioso, porque um cavalo Kelp, mesmo sem seus poderes, domado, tem a força de 10 cavalos e a resistência de muitos mais. Mas como ele é um ser maligno e muito perigoso, até porque quando uma pessoa monta no Kelp, rapidamente ele atinge as profundezas da água, então é muito rápido que a pessoa tem que conseguir tomar as rédeas e domá-lo, e levando-se em conta que a sua crina também toma vida e se enreda na pessoa, é muito difícil que ela tenha chances de realmente domá-lo antes de atingir as profundezas da água. Mas, se assim a pessoa conseguir, ela domina o Kelp. Ela tem um servo. Acontece que por ser tão perigoso e o Kelp ser tão maligno, são raros os relatos de pessoas que se aventuraram a caçar e mais raros ainda os que tiveram êxito.
Aí, claro que nessas minhas pesquisas eu encontrei histórias em mais de uns sites relatando essa mesma história, desse mesmo jeito, de que pesquisadores percorreram rios e lagos da Escócia tentando encontrar e comprovar a existência de kelpies e que em dado momento eles viram um cavalo nas margens de um rio e ele estava com a crina molhada. Mas eles se empolgaram, né, que podia ser o kelp e finalmente documentar, atestar a existência desta criatura, mas o kelp parecia saber estar sendo observado e os acompanhava com o olhar, e seu olhar negro e realmente bem maléfico. E então eles ficaram com medo e sentiram que eles podiam estar sendo enredados em uma armadilha. E então fugiram sem registrar o kelp, sem fotografar, sem fazer um registro do kelp. Então fica aí no ar, gente. Será mesmo? Gente, esta foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre kelps e eu não consigo parar de pesquisar, porque como eu encontrei este relato dessas duas moças que sobreviveram a uma interação com kelps, eu queria encontrar muitas mais, porque é realmente uma história fascinante. Então, se vocês sabem de mais alguma história de sobreviventes ao kelp, deixe aqui nos comentários que eu gostaria de saber. E se essa foi a primeira vez que tu ouviu falar sobre os cavalos da morte, também compartilhe aqui comigo o que vocês acharam desta lenda. E aquela coisa, né, gente? Não existe comprovação de que kelps existem, mas também não existe comprovação de que não existem. Então, fica aí de cada um de vocês acreditar ou não. E nessas coisas de lenda, eu sempre acho que, seja lá qual for a lenda, em algum momento ela teve um fundinho de verdade para então crescer e se tornar a lenda que conhecemos hoje. Então, né, quem sou eu para dizer? Muito obrigada por terem assistido este vídeo até aqui. Não esqueçam de dar o gostei, porque isso ajuda muito a impulsionar esses meus vídeos. Se gostou do vídeo, inscreva-se, porque toda sexta-feira tem esse tipo de vídeo aqui no canal. E se tem alguma história que vocês gostariam que eu contasse, deixe aqui nos comentários, que com certeza eu pesquisarei e compartilharei aqui com vocês. Muito obrigada, fiquem todos com Deus, beijinhos e até o próximo vídeo.